O lúpus induzido por drogas, aí no caso, são alguns medicamentos que induzem, né, a formação dessas pápulas, as lesões, né, alguns tipos de medicamentos. Nós temos alguns antiarrítmicos, né, no caso para pacientes que têm problemas do coração, ou alguns pacientes também que precisam fazer o uso de vasodilatadores, como a hidralazina, né. É descrito o desenvolvimento de sistemas semelhantes, no lúpus eritematoso e sistema sistêmico idiopático, temporalmente relacionado à exposição de drogas, havendo comumente a resolução do quadro com suspensão do medicamento desencadeante. Então a gente tem aqui alguns medicamentos que podem causar, né, que são capazes de induzir o lúpus. Por que é importante a gente conhecer esses medicamentos? Os medicamentos do grupo 1, dificilmente você vai passar para o seu paciente, né? O seu paciente tendo lúpus ou não, dificilmente você vai passar essas medicações. Essas medicações normalmente é mais o cardiologista que vai fazer o tratamento adequado. Agora, as medicações do grupo 3, que possivelmente são capazes de induzir lúpulos, a gente passa, gente. Nós temos aqui os nossos antibióticos. E muitas vezes, após uma extração em que houve um certo trauma ou que há uma infecção, uma possível necessidade, né, ao risco de infecção, uma infecção maior, você passar um antibiótico, você vai precisar passar essa medicação e precisa tomar cuidado, porque existem alguns antibióticos que induzem a formação, o aparecimento do lúpus. Então, se o seu paciente já tem, né, ele já colocou lá na anamnese que ele tem lúpus, qual é o primeiro cuidado que você vai ter que ter? Se ele precisar fazer uma extração e você precisar passar antibiótico, você precisa observar se não está dentro da família, dessas famílias aqui, né, da penicilina, streptomicina, tetraciclina, ciprofloxacino ou a rifamicina. Tá? Então, esses antibióticos eles podem causar, desencadear o problema. Conversar com a paciente para ver em que grau está a doença dela, se haja um comprometimento sistêmico ou não. Quais as medicações que esse paciente já toma, né, para poder ver se de repente vai precisar fazer a suspensão do sistema da medicação autoimune. E se ela pode tomar esses medicamentos, já tomou, mesmo utilizando a medicação, já tomou esses medicamentos e não teve nenhuma reação. É muito importante, porque de repente você passa o medicamento, o paciente nem lembra se tomou ou se não tomou, e aí desencadeia o processo.